bom a gente ir para um grupo de estudo para abraçar os outros. Eu digo, não tem coisa melhor do que abraçar, né? Então a gente usa como desculpa também para poder abraçar. Então a gente vem para o grupo, abraça os companheiros, ora com eles, abraça os espíritos que estão juntos estudando conosco a revista espírita. E vamos pedir a presença deles. No começo de nossas orações do grupo, pedir a assistência de um Santo Agostinho, de um Paulo, por que não? Diz Kardec em O Livro dos Espíritos, é a missão deles. E tem gente que eu não vou pedir para Santo Agostinho estar aqui, eu não. Peça para a alma que você gosta, para aquele espírito que você admira. Ah, eu adoro Pascal. Ah, eu adoro Emmanuel, que também escreve no Evangelho segundo o Espiritismo, era um dos espíritos da codificação. Ah, eu adoro Paulo. Ah, eu gosto de Pedro. Peça a esses que você tem afinidade, ore, peça que eles estejam presentes, e eles estarão presentes, estudando, inspirando, atuando no nosso pensamento, para que a gente estude com mais lucidez, para que a gente entenda as ideias. Esses espíritos se multiplicam, como diz Kardec, os espíritos superiores podem atuar em milhares de lugares ao mesmo tempo. Então não se preocupe, tem 3 grupos, um vai pedir o Paulo, o outro também, o Paulo vai ter que escolher, não. Ou esses espíritos se irradiam, diz Kardec, em milhares de direções. Então Paulo vai poder estar nos 3 grupos aqui de Cascavel sem nenhum problema, e no nosso lá de Curitiba também sem nenhum problema. Esses espíritos se multiplicam, se irradiam. Então não tenhamos economia, não sejamos no reino de pedir econômicos. Eu brinco, nós parecemos com aquela pessoa que ora para Deus. Ai Senhor, eu adoraria, eu preciso de dinheiro, eu quero ganhar na loteria, me ajude a acertar naquele bilhetinho que eu joguei que vai me dar 20 mil reais. Meu Deus, se é para pedir, peça logo a cena acumulada. Então não sejamos econômicos, não. Vamos pedir essas grandes almas. Por que eu vou pedir uma alma pequena ou média? Eu vou pedir logo uma grande. Se ela não puder vir, ou nós não tivermos ao seu alcance, ela vai designar alguém de seu grupo de trabalhadores que poderá estar conosco. Quando a gente pede, nós damos a permissão do livre-arbítrio. Aí me permita fazer esse comentário. Muitas vezes nós não sabemos o valor da oração. A oração, ela tem 2 grandes fundamentos no Espiritismo. Um fundamento que a gente chama de fundamento filosófico, apoiada no que se chama livre-arbítrio. A gente às vezes não avalia a importância do livre-arbítrio. Cada um de nós é livre e foi criado por Deus livre para fazer suas escolhas, para tomar suas decisões e responder responsavelmente por essas escolhas. Deus jamais viola o nosso livre-arbítrio. É por isso que a gente toma ácido sulfúrico, reza depois e ele continua corroendo o nosso estômago. Então não sejamos tolinhos de achar que se eu me arrepender, que se eu orar depois da minha escolha, que tudo vai mudar. Eu fiz a minha escolha, existem leis. Deus não viola o meu livre-arbítrio. Se eu dei um tiro na cabeça, os miolos vão estourar, provavelmente eu vou morrer. Não adianta que logo após o meu Deus. Tudo bem que o arrependimento depois é importante. Para quê? Para que eu aprenda a não cometer o mesmo erro de novo. Mas eu vou sofrer as consequências do erro cometido. O livre-arbítrio é inviolável. Suponhamos que entre nós, veja o que ocorre entre nós, na nossa convivência. Se você tem um problema e um amigo ou uma pessoa se mete, você gosta? Se eu estou com uma dificuldade, se eu tomei decisões que eu acho equivocadas ou acertadas, pouco importa, e uma pessoa sem ser convidada se intromete, eu gosto? Eu gosto que alguém chega, fulano, por que você está fazendo isso? Você tem o direito de dizer, problema meu, não se meta, não lhe pedi opinião. Isto é livre-arbítrio. Se nós fazemos assim com os seres humanos, se nós dizemos, problema meu,
Somos adultos, escolhemos. Não se meta, minha escolha, mesmo que seja errada. Isso é livre-arbítrio. Se nós não permitimos que um ser humano se meta nas nossas escolhas, porque nós achamos isso agressão à nossa liberdade. Olha, eu fumo, o problema é meu, não se meta. Decisão dele, adulto, consciente. Quer se matar? O problema dele. Vai morrer canceroso? O problema dele. Nós não queremos que as pessoas se metem. Então livre-arbítrio não é desrespeitado. Isto é liberdade. Por isso é o valor mais precioso nosso. Se você fosse convidado por alguém, olha, eu te dou casa, comida, tudo que você quiser, mas eu faço as escolhas. Você vai dizer, para com isso. E mesmo que a pessoa fragilizada aceite, a mulher ou o marido que casa nessas condições, o que acontece? Esse casamento não dura, porque o ser humano não abre mão da liberdade jamais. Jamais ele abre mão de fazer suas escolhas, mesmo que sejam equivocadas. Por isso é o dom mais precioso do ser humano. O indivíduo morre, mas não quer perder a liberdade. Sofre, mas não quer perder a liberdade. Ora, a liberdade é isto, a capacidade de escolher, e que Deus nos permite. Porque vocês acham que esse mundo é cheio de loucuras? Às vezes nós fazemos análises ingênuas. Deus não sabe de tudo. Deus não conhece tudo. Ele não é amor, Ele não é bondade. Como Ele deixa um assassino entrar no lar e matar uma criança? Livre-arbítrio, que não é desrespeitado nem pelo Criador. A gente não para pensar isso. O livre-arbítrio é uma das leis naturais, e como lei inviolável. Por isso, nós encontramos as mais duras tragédias, as mais violentas agressões, sem que Deus impeça, porque é livre-arbítrio, escolha, decisão das pessoas que estão envolvidas. Por isso, a gente não pode ter essa análise ingênua. Não, o planeta vai virar planeta de regeneração. Quem disse? Depende do nosso livre-arbítrio, para não virar coisíssima nenhuma. Nós podemos continuar como provas e expiações até o planeta explodir. Claro que há uma previsão, uma hipótese de que vai acontecer isso, mas é nosso livre-arbítrio. E mesmo que o planeta passa por essa transformação, quem disse que nós estaremos nele? Livre-arbítrio. Se eu insistir na maldade, no orgulho, na vaidade, eu vou para um mundo assim. Não vou ficar num mundo onde isso não impera. Livre-arbítrio. Deus não violenta nenhuma de suas criaturas. Então o livre-arbítrio é um princípio fundamental. E ele é o primeiro princípio que fundamenta a importância da prece filosoficamente. Eu já lhe passo a pergunta. A importância da prece. Uma das fundamentos da prece é o que a gente chama fundamento filosófico no livre-arbítrio. Por quê? Porque se eu não peço ajuda, se eu não peço apoio, pode ser que não receba, porque a escolha é minha. Olha, eu quero continuar egoísta. Não se meta. Os espíritos não vão se meter no meu egoísmo. Agora, na hora que eu digo, meus amigos espirituais, querido protetor, me ajude a não ser egoísta. Aí eu estou fazendo uso do meu livre-arbítrio e dando a eles a liberdade de interferir nas minhas decisões, na minha escolha. Eu estou, com o uso do meu livre-arbítrio, concedendo a eles a liberdade de me ajudar. Agora, se eu disser, não quero ajudar, não terei. Isso é livre-arbítrio. Por isso que a gente fica milhares de vidas no erro, porque nós somos livres para ficar no erro. Por isso a importância da prece. É o momento em que nós, fazendo uso do livre-arbítrio, dizemos aos Espíritos, nos ajudem, me ajude por favor, me ajude a enfrentar essas dificuldades, a superar esses desafios. Nessa hora eu concedo a carta de autorização. Do mesmo jeito que um filho, na hora do aperto, fica encostando no paizinho pedindo. Às vezes ele não pede por palavras, porque é o orgulho, mas ele encosta. Você sabe que ele está querendo ajuda, o colo.
É o livre-arbítrio dele pedindo: ajude-me. E quantas vezes você vai ajudar o seu filho e ele diz para você: não se meta, papai. Livre-arbítrio. Quem mandou você tentar violentá-lo se ele não pediu ajuda? E pedir ajuda não precisa ser verbal. Quero ajuda. Eu estou contando esse exemplo daquela criança que briga com você, fica com raiva de você, e você tenta ajudar, ela não quer, mas daqui a pouco ela quer, mas não falando, ela vem, encosta, né? Você percebe que ela está chegando. É o livre-arbítrio dizendo: ajude-me, mas o orgulho não permitindo verbalizá-lo. Mas ela já disse: ajude-me. Então, quando o ajude-me surge, ele não precisa surgir na voz, ele surge no pensamento, ele surge na emoção. É a abertura para dizer: ajude-me. Por isso a prece tem o fundamento no livre-arbítrio. É fundamental que eu peça a Deus. Tem gente que peça porque Deus vaidoso, gosta que a gente pede. Por que a gente pede a Deus se Ele já sabe? Já pararam para pensar isso? Os materialistas têm argumentos contra a prece muito curiosos. Eles dizem assim: se vocês falam que Deus sabe de tudo e que Ele é bom, se Ele já sabe e Ele é bom, para que eu vou pedir? Nós devíamos pensar nisso. Por que a gente tem que orar se Deus sabe o que a gente quer e Ele é bom? Ele já sabe. Eu vou dizer para Ele: preciso disso. Ele já sabe. Porque livre-arbítrio, que é o Kardec demonstrando a importância da prece. A prece tem o fundamento na liberdade. Deus sabe de tudo. Deus é bom, mas Ele não desrespeita o livre-arbítrio da alma, porque Ele criou a alma com liberdade, e criar a alma com liberdade é dar à alma o direito de sofrer e de errar enquanto ela quiser. Ela tem que deixar de querer para que a ajuda venha. Pedi e obtereis, buscai e achareis. Parece uma contradição. Por que pedir e obter? Deus já sabe, por que eu tenho que pedir? O Cristo já nos ensinando que Deus respeita o livre-arbítrio humano. Por isso a prece é muito importante, porque eu tenho que dizer: Senhor, ajude-me, Senhor, ampare-me, Senhor, me ajuda, me fortaleça. Amigos espirituais, me ajudem a estudar. É o meu livre-arbítrio. Porque se eu disser para eles: não, estou muito bem aqui, não quero saber de sua ajuda, aí não precisa de verbalizar. Às vezes a gente diz isso pela nossa conduta, a gente afasta a ajuda pela nossa forma de ser. Estou muito satisfeito no meu vício, lá dentro eu estou muito satisfeito, e eu não permito que ninguém se meta. A simples alusão de alguém: você está viciado, não se meta, isso é problema meu. É o livre-arbítrio. Eu afasto todos os espíritos que querem me ajudar. É livre-arbítrio. Eu não quero ser ajudado, eu quero continuar com esse vício, estou feliz com ele. Livre-arbítrio. Eu não preciso dizer para os espíritos: afastem. Basta que eu me entregue aos vícios com vontade, com desejo firme de continuar neles, que eu estou usando o meu livre-arbítrio, afastando, portanto, toda ajuda para reformar. É assim que a prece faz o seu primeiro grande papel, em que eu dou a carta de autorização aos espíritos para que me ajude, que eu digo: ajude-me, por favor. Então não é uma humilhação para que Deus fique feliz lá de cima, está vendo? Ele vai ter que se humilhar para eu ajudar. Não é isto. Deus não tem as nossas paixões. É porque Ele, muito sábio, nos fez livres. E é em nome dessa liberdade que Ele não pode chegar e mudar as nossas decisões, mudar as nossas escolhas. Nós não admitimos isso nem de um governo, de uma outra pessoa. A esposa não admite que o marido mude as suas decisões. E Deus, se nós não aceitamos que outro ser humano mude as nossas escolhas, como nós aceitaríamos que Deus mudasse a nossa escolha? Ele não muda. Isto é bondade com liberdade. Isto é sabedoria com liberdade. Então a gente tem que orar e pedir. Esse é o primeiro grande fundamento da prece. A prece tem fundamento no livre-arbítrio. Kardec descobre um outro fundamento da prece que ninguém havia pensado antes dele, que é o que a gente chama o fundamento científico da prece. Os efeitos que a oração produz nos fluidos. Quando eu oro,
eu produzo uma mudança na qualidade dos fluidos que constituem o meu perispírito, produzindo, portanto, efeitos benéficos sobre mim e sobre os outros. Por isso é importante orar para os outros. Quando eu oro para alguém, o que acontece? Na medida em que eu oro, eu mudo os fluidos perispirituais. Esses fluidos mudam os fluidos que ligam todos os seres humanos através do fluido universal. A pessoa recebe esses fluidos. Esses fluidos, eles tendem a produzir a emoção análoga à emoção que o produziu. É algo curioso. Por exemplo, se eu agora oro pedindo calma para você, se a minha oração é sincera, esse fluido tem a marca da calma. Esse fluido bate em você, no seu perispírito. O seu perispírito tende a produzir a emoção em você, análoga à emoção que produziu o fluido. Então, se foi a emoção da calma, esse fluido bate no indivíduo, o indivíduo, sem perceber, começa a ter uma sensação ou uma emoção de calma. Por isso a importância da prece para o outro. E nós vamos ver na Revista Espírita, no tratamento das obsessões, os Espíritos recomendando, é preciso muita oração para esse Espírito. Mas como ficar orando para ele? Não basta uma vez só. Deus, ajude essa alma. Pronto, já pedi uma vez, tem que pedir toda hora. Aí não para pensar que isso é ciência espírita. Porque todas as vezes que eu oro pedindo o apoio para aquela alma, dizendo, Deus, que brote nele a calma, que ele possa tranquilizar-se, eu jogo um jarro de fluidos de calma. Ao receber aquilo, ele começa a ter uma sensação de calma, e às vezes ele é tão endurecido que a primeira vez que eu jogo não produz aquela sensação. Eu jogo uma segunda, uma terceira, uma quarta, e depois tem almas que depois de milhares de orações, ele sente aquela vibração da calma que ele não havia sentido antes. Ele fala, meu Deus, o que é isso, a calma? Então, por isso a prece tem um efeito científico. É como um jato d'água que eu jogo numa pedra. Joguei uma vez, deixou pouca marca. Joga uma segunda, joga uma terceira, é água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. É esse fluido que vai batendo na alma, produzindo sentimentos que ela não tinha cultivado antes. Por isso a prece é muito importante, cientificamente falando. Ela produz efeitos consideráveis sobre os fluidos. Daí a importância de orarmos, para concedermos a autorização e produzirmos os efeitos benéficos sobre os fluidos, a fim de que a oração tenha efeito. Então a prece não é um ritual, e não pode ser praticada como um ritual. A gente reúne aqui e começa, Pai nosso que está no céu, e todo mundo, Pai nosso que está no céu, santificado, pensando na casa dele, com a cabeça em outro lugar, ou prestando atenção na voz, aquela voz daquele cara é tão engraçado, ele está pronunciando a palavra, mas o pensamento dele está em outro lugar. Não é isto. Ela tem que envolver a vontade, o pensamento, o desejo mais profundo da criatura, para que ela produza os efeitos desejados. Por isso, ante aqueles espíritos perturbados, que os apóstolos não conseguiam afastar, e os apóstolos